Olá, meu nome é João Pedro Vale Mariano e eu vim aqui apresentar o nosso grupo sobre o gene CYP2C9. Eu fiquei responsável pela parte da estrutura do gene. O Carlos Alberto Bavaresco Pencher ficou responsável pela regulação da expressão do gene. O Diego Yuki Yamato ficou responsável pela expressão e função da proteína. Gustavo Shoji Mizuno pelo polimorfismo do gene. Gabriel de Jesus Valsecchi, técnicas de investigação. E Gustavo Shoji Mizuno, artigo científico. Então, sobre a estrutura do gene, eu queria fazer em primeiro lugar, uma descrição breve sobre o que é o gene CYP2C9. Bom, o CYP2C9 é uma das principais isoformas do CYP450 metabolizador de drogas. E isso está relacionado com a produção da enzima CYP2C9, que pertence à família do citocromo P450 e está localizada principalmente no fígado, onde está envolvido no metabolismo de muitos medicamentos, xenobióticos, substâncias estranhas ao organismo e compostos endógenos. A principal função dessa enzima, CYP2C9, é a catalisação de diferentes substâncias, tornando-as mais solúveis em água, assim facilitando sua alimentação no organismo. No contexto farmacológico, essa enzima é especialmente relevante para o metabolismo de uma variedade de medicamentos comuns, incluindo anti-inflamatórios, esteroides, anticoagulantes e alguns medicamentos para o controle da diabetes. Então, o CYP2C9 apresenta uma estrutura cristalina que possui varfina, fator que proporciona ao gene interações inesperadas e oferece informações sobre interações medicamentosas complexas. Então, a varfina e o gene no geral produzem uma enzima. Essa enzima ela é alostérica e possui diversos sítios de ligação e, com esse sentido, tem grandes interações medicamentosas para sua metabolização. Beleza? E a última coisa que eu queria ressaltar sobre a descrição do gene é que, ao inibido, aumenta a resposta de vasodilatadores em pacientes com doença arterial coronariana devido a maior biodisponibilidade de monóxido de nitrogênio, resultante de menor geração de espécies reativas de oxigênio pelo gene CYP2C9 nas células endoteliais subintestinais. Bom, o nome oficial e seus sinônimos é o seguinte: o nome oficial é o citocromo P450 da subfamília 2C, C9, CYP2C9, o abreviado CYP2C9. Seus sinônimos são CPC9, CYP2C, CYP2C10, CYP2C9, aqui com um logaritmo romano, P450-2C9 e P450-2C9, tá? Ali estão os locais de pesquisa, que é o OMI e o NSPI, NCBI. Bom, o número do OMI é o 601130, a localização cromossômica é 10q23.33. Como funciona a leitura dessa localização? É que ele se encontra no cromossomo 10, no braço longo, que é o que é responsável, na região, na segunda região, a terceira banda, e na 33ª subbanda. Bom, o sentido da fita que localiza esse gene no cromossomo é uma fita contínua, 5 linha, 3 linha. O mapa físico do genoma é esse, e ele está encontrado na região onde possui um retângulo em vermelho. Bom, os genes vizinhos que eu decidi colocar são os que estão muito presentes no NCBI, onde você pode ver que o CYP2C9 em fita contínua e os demais genes na parte mais superior também são contínuos, e aí eu coloquei esses respectivos. Aí, bom, o LOC 1105-99569 é um gene promotor do CYP2C9, então é ele que vai ajudar na formação do gene. O RPL7A-P52 é um pseudogene, que é a ribossoma proteína L7A pseudogene 52. CYP2C11, 5P como P450 família 2, a subfamília C, 1915 é um pseudogene da mesma família, o CYP2C9. E por fim, eu coloquei um enhancer, que é o LOC 12781814. Aí abaixo tem um mapa bem símbolo que mostra bem certinho onde está localizado o CYP2C9, os genes próximos, e ali pela janela a gente pode ver que a região retângulo amarelo é um enhancer, então em vermelho é um promotor, e a retângulo em preto é um pseudogene. Bom, aqui é a estrutura do promotor. Pela eleição, a gente consegue ver que a região promotora não está bem determinada. Aí a gente consegue ver que o Tata Box é a região onde está um retângulo em vermelho, correto? Que eu consegui identificar. E aí eu coloquei a região mais próxima ao primeiro exon, um em amarelo. E aí logo abaixo está o primeiro exon.
Bom, sobre as estruturas da DCPG, de acordo com o Ensemble, de acordo com o UCSC, de acordo com o Min, eu não consegui achar que esse gene possui ilhas de CPG, tá? Sobre a estrutura do exons e introns, analisando o transcrito maior para experimental PSL1 do de nome CYP2C9201, a gente consegue ter uma leitura do transcrito. A leitura do transcrito funciona da seguinte maneira: os retângulos preenchidos são os exons, as linhas são os introns, os retângulos estão preenchidos a parte do exon que é a região TR, retângulos preenchidos a parte codificante do exon. Então, novamente, a gente possui 9 exons, 9 regiões codificadoras, a gente possui um tamanho de 2.561 pares de bases, um tamanho de 409 resíduos e 8 introns. Bom, agora sobre a estrutura geral do gene é essa. A região UTR é a parte que está em amarelo. Aí a parte que possui retângulos em vermelho é o começo do intro e o final do intro. E a região onde possui várias bases em vermelho, no final é a região TR3'. Bom, sobre a estrutura dos exos, mostrando mais apresentavelmente, onde possui no cortiço em vermelho a região 5' no começo do gene, e a região o TR3' no final do gene, onde possui as bases em vermelho também. Bom, estrutura dos introns, possui sequências conservadas entre os introns, que é as regiões de início e final. No início tem regiões com GT, ou seja, possui as bases guanina e timina, no começo do intron, e no final do intron as bases adenina e guanina no final do intron, que são conservadas entre eles. Aqui, sobre a homologia dos genes em outros animais, a gente possui 44 genes ortólogos e 15 genes parados associados a um fenótipo. Espécies com genes ortólogos, aqui estão todas as espécies. Existem mais genes ortólogos em cada espécie, mas aqui eu quis identificar as espécies no geral. E os genes parágrafos estão logo abaixo, onde estão os 15 genes parágrafos. Bom, agora a homologia de genes da mesma espécie. Seres humanos, genes da família 6P2C, são uma subfamília do sistema citocromo P450, inclui os seguintes genes relacionados ao 6P2C9, que apresentam homologia: 6P2C8, 6P2C18, 6P2C19. Esses genes compartilham uma sequência de DNA independente, e eles têm funções semelhantes também, não idênticas, mas possuem funções semelhantes. E por fim, na minha parte, aqui tem a árvore filogenética, que as regiões conservadas do gene 6 ou P2C9 estão preenchidas em verde claro escuro. Então, as bandas em verde claro escuro são onde que está a região conservada. A gente pode ver que a maior similaridade com nós humanos é que possui bandas similares em uma região conservada pela mesma condensação de aminoácidos, ou seja, que tem os aminoácidos na mesma conservação, são os chimpanzés e os gorilas, mas principalmente os chimpanzés de acordo com a árvore filogenética. E aqui tem a explicação, relacionando a elementos dos colapsados, regiões verticais nos condensados significa condensação mediana de sequência de aminoácidos e verticura autoconservação. Ou seja, é, macacos com seis homólogos, macacos do mundo antigo com 16 homólogos, eles têm aminoácidos mais conservados que nós, porém nós somos mais próximos dos chimpanzés na conservação desse gene, tá? E aqui encerra a minha parte. Olá, meu nome é Carlos Alberto. Eu vou tratar aqui um pouquinho da regulação e da expressão do nosso gene. Então, começando falando um pouquinho dos transcritos e dos flags que a gente tem aqui, o nosso gene CYP2C9 possui 5 transcritos. Dentre eles, 2 são codificadores de proteína. Um deles, que é uma decadência mediada sem sentido, o que isso quer dizer? Que eles são instáveis no citoplasma e estão sujeitos à degradação direcionada porque eles possuem um códon de parada precoce, além de 2 de introns retidos. A gente percebe aqui que nos nossos 2 codificadores de proteína, um deles é o nosso transcrito biologicamente mais relevante, porque possui as flags, que eu vou comentar um pouquinho aqui. Dentre elas, a gente tem a main select, que quer dizer que ele é o mais biologicamente transcrito. Temos o ensemble canonical, que quer dizer que é a transcrição mais conservada e altamente expressa. O Genocode Basic, que é o transcrito mais completo codificante, além do APRIS P1, que significa que é transcrição para a principal isoforma funcional.
Então, esse nosso primeiro transcrito aqui, de final 260, 682, é o nosso transcrito que a gente vai fazer, vai comentar um pouquinho mais sobre ele, né? Sabendo que ele tem 490 aminoácidos, 2.561 pares de bases. Fazendo um recorte um pouquinho mais aproximado de cada um deles, a gente tem aqui o nosso transcrito principal, né? Que é muito semelhante também ao segundo, apesar deles possuírem uma certa diferença na quantidade de aminoácidos, sendo que esse daqui possui 490 e o segundo possui 162 aminoácidos em sua composição. Aqui em vermelhinho, a gente tem aquele do nosso decadência mediada sem sentido e outros dois que são os introns retidos. Aqui embaixo, a gente fez um recorte um pouquinho mais aproximado do nosso transcrito principal, que contém 9 exons. Então, agora falar um pouquinho a respeito da regulação em específico. Para o nosso gene CYP2C9, nós temos 30 microRNAs, sendo que 8 deles possuem target score 70 ou mais. A gente vai fazer aqui agora um breve recorte do nosso microRNA com maior pontuação, maior target score, que é esse de 92 aqui. Então, se a gente for olhar um pouquinho mais aproximado, a gente percebe que ele tem um potencial de ligação na nossa sequência UTR3' do nosso gene, especificamente na sequência ACT, CTG, TA. Então, esse é o recorte do nosso principal, do nosso microRNA com maior target score, de 92. Se tratando um pouquinho da região, ainda falando de regulação, né, porque a gente sabe que a expressão do gene pode afetar a expressão de seus vizinhos, né? Então, aqui um recorte do nosso CYP2C9, a gente percebe que na vizinhança dele, aqui, ó, tanto aqui quanto aqui, a gente possui outros genes CYP também, tal como o CYP2C8 e CYP2C19. Aqui um recortezinho um pouco mais aproximado, né, para a gente ver. Lembrando que já foi tratado, mas ele está no cromossomo 10, no nosso braço maior, né? E aqui um recorte um pouquinho mais da nossa parte regulatória. A gente tem uma pequena região de CTCF, que isso significa? Que é uma região que faz fronteira no DNA. A gente tem também uma pequena região enhancer, né, intensificadora, e também um transcription factor binding, que é onde vai atuar aquelas nossos fatores de transcrição. Falando agora um pouquinho da expressão em diferentes tecidos, a gente tem aqui que em tecidos normais, né, o nosso gene CYP, ele é mais expresso no fígado. Então, é nitidamente mais expresso no fígado, o que era de se esperar, né, já que o nosso gene está relacionado ali com a metabolização de certas drogas e alguns compostos endógenos. Então, já era de se esperar, já que essa é a função do fígado. O valor aqui é médio, né? Em TPM, ou seja, transcritos por milhão, é de 433,8 nesse gráfico. Aqui um recorte um pouquinho mais aproximado, a gente percebe que a expressão majoritária é de fato no fígado, mas que ele possui também, ó, aqui um recorte do nosso transcrito principal, aquele mais biologicamente relevante. Então a gente percebe que a maior expressão dele é de fato no fígado, mas que ele também não deixa de ter uma certa expressão aqui, ó, no small intestine, né, que é no intestino delgado, na porção do ilho, e também no estômago e na mucosa esofágica também. E aqui também temos expressão de outros dois transcritos. Aqui se tratando um pouco da expressão dos exons, a gente percebe que tem uma expressão maior nos exons finais, né? Dentre aqui a gente tem os nossos 9 exons e tá mais escuro, tá mais nítido que ele é mais expresso de fato os últimos exons, principalmente aqui no fígado, como já foi comentado. Expressão no desenvolvimento fetal, aqui a gente tem alguma outra unidade, né, que é RPKM, que significa leitura por quilobase de transcrição por milhão de leituras mapeadas. Então, a gente percebe aqui que no intestino, a gente tem 7, né, RPKM, a gente também tem outras porções, majoritariamente aqui no intestino, assim como no estômago também. E agora,
a expressão do nosso gene em diferentes patologias. A gente percebe que, se tratando aqui, quanto mais à esquerda, é uma deficiência na expressão do gene, e quanto mais à direita, ou seja, aqui em verde, no caso, seria a menor expressão, né? Aqui, ó, em unidades relativas, né? E aqui a maior expressão. Então, quando a gente vai olhar, ter um olhar sobre certas patologias, a gente percebe que aqui, ó, nessas duas primeiras, que se tratam de hepatocarcinomas, a gente tem uma deficiência na expressão do nosso gene. Aqui também em hepatoblastomas, e esse HCC significa em hepatite C e hepatite B. Então, a gente percebe que há uma certa deficiência na expressão do nosso gene. Fazendo um recorte aqui nessa porção que a gente percebe um aumento na expressão, ele se trata de amostra de tecido de crianças com hepatoblastoma. Então, nesse caso, a gente tem uma superexpressão do nosso gene. Nas demais patologias que a gente observa aqui, há um decréscimo, uma disfunção na expressão do nosso gene. É isso, muito obrigado. Oi, meu nome é Diego e eu vou apresentar a expressão e função da proteína. A proteína codificada pelo gene CYP2C9 é o citocromo P450-2C9. Este nome se dá pelo fato de ser o membro 9 da subfamília C da família 2 da superfamília do citocromo P450. Ela é uma enzima monooxigenase alostérica, que muda de conformação conforme a ligação com substratos, apresentando como ligantes grupamento M, ferro e outros metais. Sobre a estrutura, ela apresenta estruturas secundárias e terciárias, com curvas, folhas beta e predominantemente hélices. Além disso, possui domínio de ligação para o grupamento M, outro domínio de ligação para o substrato e um domínio redox para as coenzimas NADPH. Sobre a função da proteína, as funções da proteína são o metabolismo de substratos endógenos, ou seja, produzidos pelo próprio organismo, incluindo ácidos graxos e esteroides, e principalmente o metabolismo de drogas, como S-warfarina e o diclofenaco. O metabolismo é um processo pelo qual o organismo transforma substâncias químicas para torná-las mais solúveis em água e facilitar sua eliminação. Isso é importante para controlar as concentrações das substâncias no corpo, para evitar que acumulem níveis tóxicos e garantir que os outros órgãos e tecidos funcionem adequadamente. Nesse sentido, mostrado na reação abaixo, a enzima age adicionando um grupo funcional hidroxila às moléculas orgânicas, tornando-as mais solúveis em água. E assim, mais fáceis de serem eliminadas pelos rins. Tudo isso ocorre por meio da doação de elétrons pela coenzima NADPH para este complexo. Na expressão da proteína em diferentes células, ocorre quase totalmente nos hepatócitos, como visto ali no gráfico. Células de detoxificação e do metabolismo do fígado. Mas onde a proteína se encontra no meio intracelular? A imunofluorescência com marcadores de anticorpos apontou como a principal localização vesículas no citoplasma da célula, marcadas em verde na imagem da direita, sendo em azul o núcleo. Entretanto, o apoio experimental é baixo para confirmar com certeza, logo, outras proteínas poderiam estar marcadas juntas com a proteína-alvo. Assim, na expressão da proteína em diferentes tecidos, é importante mostrar que o anticorpo utilizado para marcar a proteína tem um bom apoio experimental, o que significa que há maior probabilidade de ele marcar a proteína nos tecidos. No entanto, esse anticorpo também pode destacar proteínas de outros genes da superfamília de Estocolmo P450, como ocorreu anteriormente. E na tabela, pode-se inferir que a maior expressão da proteína nos tecidos é no fígado, onde ocorre a maior parte do metabolismo de seus substratos, endógenos e medicamentos, seguidos pelo duodeno. Nesse slide aqui, ocorre a comparação entre a expressão da proteína entre homens e mulheres. Os órgãos marcados em vermelho apontam a expressão da proteína, sendo semelhante entre os dois sexos.
Agora, o contraste entre a expressão do RNA e da proteína. Ocorre uma correspondência da expressão de RNA e proteína no fígado e vesícula biliar, e uma maior expressão da proteína no trato gastrointestinal, em comparação com a expressão do RNA, o que pode se dar ao fato dos marcadores indicarem mais de uma proteína do citocromo P450. Para terminar, o citocromo P450-2C9 é prognóstico para o câncer de fígado, no qual a alta expressão da proteína é favorável, visto que, segundo o gráfico, o tempo de sobrevida daqueles com maior expressão, da linha rosa, é maior ao contrário da linha azul, com baixa expressão, em que o tempo de sobrevida é menor, cerca de 9 anos. E essa foi a minha parte. Muito obrigado. Bom, meu nome é Gustavo de Mizuno, eu fiquei responsável pelo polimorfismo do gene CYP2C9. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é o que é polimorfismo, né? E, basicamente, a definição de polimorfismo é quando uma variante ela tem a sua frequência populacional superior a 1% dos aléus na população. Então, é muito clássico o exemplo da cor dos olhos, que basicamente é um polimorfismo bem recorrente no nosso dia a dia, né? E abaixo dos 1% dos aléus na população, ela é considerada uma variação rara, que a gente vai ver posteriormente. Bom, pelo site Ensemble, a gente consegue separar cada tipo de consequência das variantes, sendo que a maior parte delas é variante intrônica. E aí, nesse gráfico, a gente consegue ver realmente que a maior parte de todos os polimorfismos são de variações intrônicas. E se a gente só separar as variações de exons, a gente consegue ver que a maior parte delas é de variante missense, né? Então, a mudança de uma base vai virar um aminoácido diferente. Bom, no site GTX Portal, a gente consegue ver que a expressão dos polimorfismos, das variantes do CYP2C9, que foi o gene escolhido, demonstra que a maior parte dos fenótipos expressados acontece no tecido adiposo, na tela subcutânea. Bom, a variante comum que foi selecionada foi a RS1799853. Ela é uma SNP, então a mudança ocorre uma mudança simples de um nucleotídeo por outro. Nesse caso, acontece a mudança de uma citosina por uma timina, e é classificada, então, por transição, né? Uma mutação por transição. Por quê? Porque a citosina e a timina são bases pirimídicas, então a mudança de bases do mesmo tipo. Essa variante comum, ela é classificada como variante missense, né? Como a gente vai ver depois. Bom, a frequência alélica, ela vai de 5% da população até 15%, demonstrando realmente que é uma variante comum, né? E ela tá localizada no cromossomo 10. Então, o que acontece nessa variação missense, né? Acontece a substituição de uma citosina por uma timina, que a gente viu lá, né? Numa transição. Só que, o que acontece no RNA mensageiro? O que era para ser uma citosina vai virar uma uracila. Então, a mudança de base vai ocasionar uma mudança de aminoácido. Então, o que era para ser uma arginina vai ser agora produzida uma cisteína, por isso variação missense. A localização do cromossomo vai estar no braço longo do cromossomo 10, dessa variante. E os fenótipos associados a essa variante comum estão associados também com respostas medicamentosas. O que acontece? No fluorbiprofeno, a gente utiliza o fluorbiprofeno, ele é um fármaco que metaboliza anti-inflamatórios para a gente poder ter essa resposta. Em pessoas que têm essa variante comum, desse polimorfismo, ela não consegue metabolizar tão bem. Isso pode gerar sangramentos agudos, em intestino, em estômago. E além disso, tem outro tipo de fenótipo que está associado à resposta lesinurade. Pessoas com gota, que sofrem de gota, utilizam muito no tratamento o lesinurade. Só que, se essa pessoa tem gota e tem esse tipo de variante, que é comum, ela pode sofrer, ela tem dificuldade de metabolizar e pode sofrer diversos problemas renais. Então, cálculos renais e até traumas de lesões no rim. Bom, a distribuição dessa variante comum, o que chama a atenção dela é que no Sudeste Asiático ocorre uma totalidade da presença normal da citosina, só que em populações europeias do norte, oeste, até numa populaçãozinha pequena da Toscana, da Itália, a gente observa que tem uma presença bem até que elevada da variante comum, em vez de citosina, né? Vai ter bastante timina, então 15% ali. Bom, a localização
dessa mutação, no cromossomo, ele vai estar no terceiro exon, na posição 99. Agora, já para a variante rara, foi selecionada a RS 7255891, que também é uma SNP, só que nesse caso é uma transversão. Então, em vez de uma timina, vai ser produzida uma guanina. Ela é uma variante missense também, e por ser rara, a gente consegue observar que na população o alelo está abaixo de 1%. E o cromo está no cromossomo 10. Então, como que acontece aqui? No DNA, em vez de ser produzida uma timina, vai ser produzida agora uma guanina. Consequentemente, no RNA, em vez de ser produzida uma uracila, vai ser produzida uma guanina. Consequentemente, em vez de ser produzida uma leucina, vai ser produzida uma valina. Então, mostrando que realmente é uma variação missense, não sinônima. Bom, a localização do cromossomo está no braço longo do cromossomo 10, e os fenótipos associados a essa variante rara estão relacionados à varfarina, que é um remédio que a gente utiliza, um fármaco que a gente utiliza, e ele tem efeito anticoagulante. Ou seja, pessoas que têm esse tipo de variação polimórfica, que é rara, o que que o médico tem que fazer? Ele tem que fazer uma dosagem um pouquinho acima da recomendada, porque esse tipo de pessoa não consegue metabolizar tão bem. Então, se fosse utilizada uma dosagem normal, faltaria esse tipo de anticoagulante. Bom, a distribuição dessa variante rara não chama atenção, porque por se tratar de uma variante rara, vai ter pouca presença, né, do alelo variante polimórfico. E a localização dele, ele está basicamente no quarto exon, na posição 141. Oi, pessoal, eu sou o Gabriel e dando continuidade à apresentação, eu vou falar um pouco sobre as técnicas de investigação. Bom, a técnica de investigação para o polimorfismo escolhida foi a PCR-FLP, enquanto que a técnica de quantificação para o transcrito de RNA foi a RT-qPCR. Falando um pouco sobre a PCR-FLP, ela consiste na amplificação de uma sequência de DNA a partir do anelamento de primers específicos. Esses primers eles vão ser fundamentais, porque vai ser a partir deles que a enzima Taq polimerase vai realizar a replicação do DNA. Após diversos ciclos de amplificação, nós vamos realizar a clivagem por enzimas de restrição. Essas enzimas, elas se ligam em sítios específicos do DNA e clivam o DNA em fragmentos de diferentes tamanhos. Esses fragmentos diferentes são fundamentais porque, a partir da eletroforese, a gente vai conseguir perceber o polimorfismo caso estejam presentes duas bandas de DNA de diferentes tamanhos, enquanto que o normal seria apenas um fragmento de DNA. Bom, a variante escolhida foi a RS 1799-853 do gene CYP2C9. A partir do site Ensemble, a gente consegue descobrir onde está localizado esse polimorfismo, e vai ser na região em amarelo, notoriamente no nucleotídeo destacado em azul, que, caso ocorra o polimorfismo, aquela citosina vai ser trocada por uma timina. Então, para a gente realizar a técnica de amplificação, né, a gente vai ter que escolher o par de primers mais adequados. A partir do site Primer Blast, a gente consegue descobrir que existem 9 pares de primers que se anelam na região em estudo. Mas, para a gente escolher entre esses 9 pares de primers qual é o mais adequado para a realização da técnica da PCR, a gente tem que considerar algumas características desses pares de primers. Entre elas, a product length, que é o tamanho da sequência de nucleotídeos que é amplificada, a TM, que é a temperatura de anelamento dos primers, e a porcentagem de GC, ou seja, guaninas e citosinas, presentes nesses primers. Por quê? Quanto maior for a quantidade de guanina e citosina, maior vai ser a temperatura de anelamento. Então, o ideal é a gente pegar um par de primers que tenha menos de 60% de guanina e citosina. Quando a gente considera todos esses fatores, o par de primers escolhido foi o par 1. Agora, é interessante a gente destacar que tanto o forward primer e o reverse primer, que estão localizados em laranja, respectivamente, o forward primer está localizado antes da região de polimorfismo, enquanto que o reverse primer está localizado após a região do polimorfismo. Outra coisa que a gente deve identificar é que o forward primer se liga diretamente na fita de DNA, enquanto que o reverse primer deve ser passado para a fita direta para a gente conseguir localizar ele na fita de DNA que nós estamos estudando. Bom, após a gente escolher o par de primer e identificá-lo na sequência, a gente tem que
descobrir se ele de fato está localizado na mesma região do polimorfismo, que está indicado lá no Assemble. Para isso, a gente vai usar o USC em sílico. E como a gente pode ver aqui, realmente o par de primers número 1, ele está localizado na mesma região do polimorfismo que está sendo mostrado lá no Ensemble. Ok, então, após a realização do PCR, agora é hora das enzimas que reconhecerão a região, as enzimas que reconhecerão a região, entrarem em ação. Através do site Restriction Mapper, a gente descobre que existem todas essas enzimas que são capazes de clivar a região. Bom, a enzima mais adequada seria a AFL3, porque ela vai gerar os dois fragmentos de DNA de diferentes tamanhos, muito próximo ali da região do polimorfismo. Bom, com os fragmentos de DNA de diferentes tamanhos, é a hora da eletroforese. A gente pode perceber que o normal seria apenas uma banda que é mais pesada do que as outras duas bandas que são destacadas em vermelho. E por isso, como ela é mais pesada, ela tem mais dificuldade em percorrer o véu da eletroforese. Por isso, ela fica localizada mais acima no gel. Mas, no caso do polimorfismo, ou seja, com a troca da citosina pela timina, nós vamos perceber duas bandas no véu da eletroforese, destacadas em vermelho, sendo que ambas são mais leves do que a banda de um gene sem o polimorfismo, e, portanto, elas ficam localizadas mais abaixo no gel, sendo que, entre dessas duas bandas, uma vai ser mais pesada que a outra, e, portanto, fica localizada mais acima do gel. Agora eu vou falar um pouco sobre a técnica para a quantificação do transcrito de final 260-682. A técnica escolhida foi o Reverse Transcriptation qPCR, que se inicia com a formação de cDNA a partir de mRNA. Para isso, deve ocorrer a hibridização da cauda poliada do mRNA pelo primer oligo-DT. A partir desse primer, a enzima transcriptase reversa realizará a síntese de uma fita de cDNA. Finalizado esse processo, a fita de mRNA deve ser degradada e separada da fita de DNA recém-sintetizada. Assim, será acoplado na extremidade 3' um oligonucleotídeo, que permitirá que a DNA polimerase realize a síntese de mais uma fita de DNA, e assim será formada uma fita dupla de DNA. Em seguida, deve ser adicionado uma sonda fluorescente, que é composta por um reporter e um quencher. O reporter se liga na extremidade 5' e é responsável por emitir luz, enquanto que o quencher se liga na extremidade 3' e é responsável por absorver a luz emitida pelo reporter. Assim, a enzima Taq polimerase, após reconhecer o primer e iniciar a replicação, quando passa pela sonda fluorescente, cliva a ligação entre o reporter e o quencher. Então, a luz que era emitida pelo reporter, mas era absorvida pelo quencher, agora deixa de ser absorvida. Então, a maquinaria de PCR consegue perceber essa luz emitida pelo reporter e identifica a finalização de um ciclo de replicação. É interessante a gente perceber que o nosso transcrito tem 9 exons, mas não existe nenhuma sonda fluorescente específica que se ligue a esses exons. Então, caso a gente quisesse realizar essa técnica, seria necessário encomendar uma sonda personalizada. Mas, caso essa sonda personalizada existisse, a atuação dela seria da mesma forma. O reporter se ligaria na extremidade 5' e o quencher na extremidade 3'. E a enzima Taq polimerase realizaria a hidrólise da ligação entre o reporter e o quencher e, quando a luz do reporter fosse percebida pela maquinaria, seria possível quantificar quantas fitas de cDNA há no meio reacional e também seria necessário identificar quantos ciclos de replicações já ocorreram. Bom, agora para o artigo científico. Foi selecionado o seguinte artigo: a identificação e caracterização metabólica de 4 novas variantes do CYP2C9. Então, as variantes de 72, 73, 74 e 75, na população Han chinesa. Os autores são os seguintes: a data de publicação, dia 13 de dezembro de 2022, e esse local de publicação na revista Frontiers in Pharmacology. Bom, o artigo começa explicando um pouquinho sobre as enzimas CYP450, que são um grupo de isoenzimas e que são codificadas por alguns genes, né? O gene que a gente vai estudar hoje vai ser a CYP2C9, que é uma isoforma da CYP450. Então, o gene CYP2C9 codifica a enzima CYP2C9. E muitos médicos estudam isso e têm recebido muita atenção por causa da sua alta expressão, grande influência no metabolismo de fármacos e seu acentuado polimorfismo genético. Por quê? Porque uma variante pode mudar o efeito
de como a pessoa metaboliza um remédiozinho. A enzima CYP2C9 metaboliza até 15% das drogas clínicas. Então, justamente, realmente por isso que recebe muita atenção nos dias de hoje. Os estudos, então, esse estudo desse artigo, ele demonstrou realmente que foi detectado 4 variantes alélicas, de 72 até 75, nos indivíduos Han chineses. Bom, eu separei os métodos em 4 etapas, né? A primeira etapa foi de extração do DNA e genotipagem, em que os pesquisadores coletaram sangue de 931 indivíduos de um hospital de Pequim, a partir da extração de um DNA por meio de um kitzinho, a amplificação desse DNA por meio de um método de PCR, a partir da TAC polimerase e primers específicos, que foram depois, posteriormente, sequenciados por eletroforese em gel de agarose, que a gente pode observar aqui as bandas sendo formadas, e essas bandas e essas sequências de material genético, né, foram comparados com a sequência de referência do banco de dados NCBI. Bom, a segunda etapa, depois de toda essa codificação, foi a expressão das variantes dos genes em celulinhas de insetos. Como que eles fizeram isso? Primeiro, eles construíram um DNA complementar das variantes. Por meio de alguns primers específicos, eles induziram mutações específicas para polimerizar as variantes 72, 73, 74, 75 do CYP2C9. Bom, polimerizadas essas variantes, eles fizeram uma amplificação desse material genético, colocaram alguns sítios de restrição EcoR1 e SAL1 para poder cortar, recortar depois e separar para construir plasmídeos recombinantes que foram introduzidos em vírus, que são baculovírus. E aí esses vírus, que agora estão com essas variantes, infectaram células de insetos. Aí essas células de insetos conseguiram produzir as enzimas CYP2C9 com as variantes que vão ser estudadas. Bom, para ver se essas enzimas foram expressadas, eles utilizaram uma técnica de STS, que foi demonstrada ali por meio daquelas bandinhas ali no canto superior esquerdo. Bom, a terceira etapa do método foi uma análise cinética enzimática. Por quê? Eles pegaram essas enzimas que agora eles produziram e jogaram fármacos, 3 fármacos, a tobutamida, diclofenaco e losartana. Eles analisaram então o gráfico, a partir do modelo de Michaelis-Menten, o gráfico do efeito catalítico deles, para ver como que essas enzimas, variantes, reagiam aos fármacos. Então, se elas agiam bem, se agiam mal, como que elas reagiam. Que depois a gente vai discutir um pouquinho. E aí a quarta etapa do método foi prever a estrutura tridimensional das variantes. Então, a 72 e 74, eles puderam prever a partir de uma modelagem por homologia. Então, a gente sabe como que é o formato de algumas proteínas e a gente consegue, por meio de homologia, prever como que vai ser a estrutura tridimensional, no caso dessa nova variante 72 e 74. Bom, como que foram os resultados disso? A genotipagem, lá do comecinho, permitiu que a gente observasse, por meio desses gráficos, né, do sequenciamento do Sanger, quais bases eram expressadas, né, nessas novas variantes. Por exemplo, na 72 ali, na base 446, né, foi substituída uma citosina por uma timina, né? E, consequentemente, uma valina foi produzida a partir, em substituição de uma alanina. Beleza. Qual que foi o outro resultado disso? A partir daqueles gráficos, né, de Michaelis-Menten, foi possível observar que, por exemplo, a 72 e a 74, as variantes, elas tinham atividades catalíticas inferiores às variantes defeituosas de ponto 3, por exemplo, e a ponto 1, que é a normal, que é a mais recorrente. Então, eles observaram que o efeito metabólico, então, as enzimas das pessoas que tinham, né, que provavelmente têm essa variante genética, é muito inferior. E qual que é a explicação disso, né? A explicação disso foi obtida por meio da conformação que eles fizeram, né, que eles previram. Por exemplo, na B, a gente consegue ver, observar a conformação da 72. A 72, ela tem duas ligações de hidrogênio entre os resíduos de aminoácidos. Em comparação com a A tem 3. A A é a mais recorrente, é a variação mais recorrente. Isso significa uma diminuição significativa da atividade metabólica. Além disso, a 74, identificada em F, ela tem uma histidina assim no meio.
Essa histidina impede que, por exemplo, a losartana, um remédiozinho, né, um fármaco que foi estudado, entre e forme um sítio bonitinho. Então, tanto a presença de uma histidina quanto a diminuição de ligações de hidrogênio justificam a diminuição significativa da atividade metabólica das variantes com remédios. Então, qual que foi a discussão, né? Qual que foi a conclusão? Que realmente as três drogas, elas tiveram atividades metabólicas reduzidas em comparação com pessoas com variantes normais. Aí eles associaram com outros tipos de variantes que também mudam a conformação e também mudam a atividade enzimática. E realmente fez sentido. Bom, e o estudo termina enfatizando a importância de saber, de conhecer as variantes genéticas, porque isso vai influenciar na farmacogenômica, na dosagem de diferentes indivíduos. Às vezes você precisa de uma dosagem maior para indivíduos que metabolizam mal certo determinado tipo de medicamento. E no caso, foi estudada a população rã chinesa. Só que isso pode ser aplicado na medicina, na medicina em geral. Então, por isso que esse tipo de artigo foi muito importante, principalmente por reconhecer que variantes alélicas, variantes genéticas, influenciam na farmacogenômica, né? Olá, tudo bem? Eu vim aqui apresentar o grupo do gene CYP2C9, onde a divisão ficou da seguinte maneira. Eu, João Pedro Valeriano, fiquei responsável pela estrutura do gene, Carlos Alberto Bavaresco Brancher pela regulação da expressão do gene, Chico Yuko Yamata, expressão e função da proteína, Gustavo Schor Mizuno, pelo polimorfismo do gene e o artigo científico, e Gabriel de Jesus, pelas 7 técnicas de investigação. Então, começando pela estrutura do gene, eu queria enfatizar as duas seguintes principais informações. As características gerais são relativas ao número do domínio e o nome do gene, que o nome oficial do gene é o citocromo P450 da subfamília 2C, polipeptídeo C9, CYP2C9. E o número do domínio é 601130. Já na parte da estrutura do exons e introns ali, eu peguei a estrutura total, onde você consegue ter uma visão mais ampliada da região UTR-5' e da região UTR-3'. E também as regiões onde tem uma conservação de início e fim entre os introns, que tem as bases guanina e timina no início e final, adenina e guanina. Acredito que seja isso. Mas Então, falando um pouquinho agora da regulação e da expressão do gene, a gente percebe que o nosso gene, o CYP2C9, possui 5 transcritos, mas apenas 2 deles são codificadores de proteína. E ainda, um deles é o nosso principal codificante, que é biologicamente mais relevante e é mais transcrito. Além disso, a gente possui, fazendo o papel de regulação, a existência de 30 microRNAs distintos para o gene CYP2C9, os quais se ligam ao RNA mensageiro, inibindo a sua tradução. Também vale ressaltar que em tecidos normais, ele é majoritariamente expresso no fígado, já que ele tem esse papel aí de degradação de certas drogas e compostos endógenos. Então é natural que ele apareça mais nesse tecido. Além disso, ele também aparece em menor proporção no intestino delgado, no estômago e no esôfago. E também, quando associado a certas patologias, analisar a atividade do nosso gene, a gente percebe que em hepatocarcinomas e hepatites B e C existe um déficit na expressão desse gene. É isso. Agora, sobre a expressão e função da proteína. A proteína codificada é uma enzima, citocromo P450-2C9, e ela metaboliza medicamentos e substratos endógenos, como o Beto falou, no fígado humano. E a expressão da proteína em celular em hepatócitos e tecidual é no fígado e trato gastrointestinal. A proteína também é prognóstico para câncer de fígado, sendo um prognóstico favorável em que a maior expressão significa um maior tempo de sobrevida. É isso. Bom, por polimorfismo, a definição de polimorfismo basicamente é quando uma variante ela tem a frequência alélica na população acima de 1%. E as variantes que foram estudadas no webinar foram RS 1799853 e a rara RS 72558191.
Ambas, elas geram fenótipos clínicos, então respostas inadequadas a fármacos. Então, no caso, o flurbiprofeno e lesinurad. Para comum e para rara, a resposta é varfarina. No gráfico ali a gente consegue ver que a maior parte das variantes polimórficas são intrônicas. E depois, como a gente viu no webinar, a maior parte das variantes de exon são missense, variante missense. Bom, em relação às técnicas de investigação, devido às técnicas de investigação como a PCR-FLP, seguida da utilização de enzimas de restrição e então da eletroforese, é possível você detectar mutações em um gene. Então, depois da PCR, vai ocorrer a clivagem por enzimas de restrição, que vão gerar fragmentos de DNA de diferentes tamanhos, que podem ser observados a partir de uma eletroforese, assim como nas imagens abaixo. É isso. Bom, e por artigo científico, foi estudado quatro variantes do CYP2C9, que foi o 72 até 75, em que houve um estudo numa população Han chinesa, e como essas variantes, elas metabolizavam drogas. No caso, foi identificado que todas essas variantes reagiam de maneira negativa para os fármacos, e a justificativa para isso, no artigo, é por causa da perda de ligações de hidrogênio e por causa da substituição de aminoácidos ocasionada pela variante missense de cada uma dessas variantes, né? E é isso. Essas são as referências de todos os nossos artigos aqui. E é isso. Muito obrigado.